Vamos chegando, família. Vamos entrando na sala de ensino, vamos entrando na sala da escola de oração. Seja muito bem-vindo. Vamos nessa noite avançando aqui com o nosso estudo, com o nosso ensino, e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Glória a Deus por vocês que todas as quartas-feiras, 10h30, estão conosco aqui. E é isso aí. Glória a Deus, tá? Escola de oração. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou conversando um pouquinho com vocês aqui. Escola de oração, as aulas são salvas no YouTube, tá? Então, elas ficam todas ali disponíveis. Então, depois você pode meditar novamente, você pode estudar um pouco mais, né? E meditar vai fazer a diferença na tua vida. Nenhum ensino consegue fazer parte da tua vida, da tua história, se você não meditar sobre ele, tá? Então, não adianta você só ter experiência no assunto de uma vez e depois passar, tá? E com certeza você não vai absorver esse entendimento, e esse entendimento não vira palavra rema dentro da tua aula, tá bom? Então você pode ali estudar, escutar, tá todos no YouTube ali, as aulas, tá? Aqui no IGTV também, do Instagram também tem, mas nós vamos começar a parar de postar aqui, vamos deixar só lá no YouTube, tá? Porque o pessoal tá com bastante dificuldade muitas vezes de acessar aqui, e direto estão me perguntando, e onde eu acho, onde eu não acho, onde eu acesso, então nós vamos deixar no local só, tá? Então Deus abençoe você que é da igreja do Bola, você que também é de outra igreja, abençoe também vocês que fazem parte do Ministério de Intercessão. Deus os abençoe poderosamente, tá? Deixa o seu oi, deixa o local de onde você é e vamos que vamos, tá? Então tem todas as aulas ali, está faltando uma só, o pessoal tem me cobrado bastante, mas já ela sobe lá, né? Temos essa falta aí, mas já ela chega lá, que é aquele estudo sobre oração e os anjos. Qual que é a ligação da oração e dos anjos, tá? Então os anjos não respondem a oração de homens, Deus responde, os anjos só atendem o comando de Deus, tá? Então quando você tem uma vida de oração, você pode ter certeza que a tua vida, se for uma vida de oração constante, uma prática constante, você vai ter certeza que tua vida vai ter experiências com anjos. Talvez você não veja, talvez não tenha visão espiritual aberta e veja eles, mas você vai ter certeza de que Deus enviou seus anjos para te proteger, guardar ou fazer algo na tua vida, tá? Então eu tenho que subir essa aula de novo, porque essa aula ficou fora na hora que foi salvar aqui no IGTV, ele deu um probleminha e não salvou. É por isso que eu vou deixar tudo no YouTube também, tá bom? Então vamos lá, glória a Deus. Vamos começar aqui a escola de oração. Já falei diversos temas aqui na escola de oração, já falei coloquei aqui diversas ministrações sobre oração. Tem muito tema sobre oração, eu já estou no Ministério de Intercessão, de Oração há 23 anos mais ou menos, vamos dizer assim, 22 anos para 23, e não é escasso o material sobre oração, porque é muita coisa, tá? Falei muita coisa já, falei sobre a armadura de Deus, uma aula que deu 3 aulas, né, para falar sobre tudo isso, uma aula tem sobre o Pai Nosso e várias outras palavras muito fortes sobre orações aí que estão aí disponível para vocês já. Hoje eu vou falar de um tipo de oração e, na verdade, um posicionamento que nós precisamos ter para não sermos paralisados em nossas orações, né? Então eu vou falar sobre fortalezas espirituais hoje. Fortalezas espirituais, de todos os assuntos que eu falei até agora, ele se classifica entre os 3 mais importantes, com certeza, dos temas que eu já falei sobre oração, ele vai se classificar com certeza entre os 3 principais, tá? De nível de importância e de como, se você compreender, entender sobre esse tema, você com certeza vai ter sua vida muito transformada no aspecto de oração, mas também no aspecto de intimidade, comunhão com Deus e das experiências com o Espírito Santo. Então, de tudo que eu já mais de quase 4 meses aqui, toda quarta-feira com vocês aqui,
de todas as que eu falei, essa fortaleza, o que eu vou falar hoje sobre fortalezas espirituais, ela é uma aula que está entre as 3 mais importantes que você precisa entender, compreender e aprender sobre esse tema, tá bom? Então, a palavra do nosso Deus nos diz, ali em 2 Coríntios, esse texto de 2 Coríntios, ele fala sobre as fortalezas espirituais e Paulo está explicando para a igreja de Corinto algo que a igreja de Corinto não estava conseguindo romper, algo que a igreja de Corinto não estava conseguindo prevalecer, tá? Então, que é o que? As fortalezas espirituais estavam tendo acesso e estavam dominando a vida da igreja de Corinto. Então ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, ou da nossa batalha, não são carnais. Então aqui é muito importante nós entendermos, porque Paulo está tentando explicar para eles que eles estavam tentando resolver de uma maneira carnal algo que só ia ser resolvido de uma maneira espiritual. E fortalezas espirituais, que eu vou ministrar hoje, não se consegue resolver de uma maneira natural. Não tem método, não tem maneira, não tem... faça do outro jeito que você vai prevalecer nisso. Aqui Paulo já deixa claramente que essa fortaleza espiritual já é uma daquelas situações que você não vai conseguir resolver de uma maneira natural, somente espiritual. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tá tendo um problema de pecado, vou dar um exemplo. Então você, lógico, é uma questão espiritual que você está sendo atacado, mas você vai tomar atitudes naturais. Por exemplo, eu vou evitar, onde eu estou tendo problema, eu vou evitar ter acesso àquelas áreas, aquelas situações ou ambientes que possa fazer facilmente eu errar ou pecar. Então, eu vou tomar essas atitudes também. Já as fortalezas espirituais, já o texto já começa dizendo, as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então aqui nós temos que entender essas armas que Deus nos dá para derrotar o que? Ele diz, para destruir fortalezas. Então, Paulo está falando de algo que é desconhecido da igreja, né? Que era desconhecido da igreja de Corinto, que era desconhecido de muitos dentro da igreja naquela época, mas hoje a igreja também sofre de uma carência de informação sobre o que é uma fortaleza espiritual, tá? O que é essa fortaleza espiritual que nós precisamos derrubar, destruir, é a palavra bíblica para fortaleza, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para destruir fortalezas, tá? É demolir, a palavra grega para demolição, por abaixo. Não pode ficar pedra sobre pedra. Então Paulo está dizendo que se você não derrubar essa fortaleza espiritual, jamais você vai ter êxito no avançar de intimidade, de comunhão, de experimentar o poder do alto, de experimentar o sobrenatural na tua vida, de ouvir a voz de Deus, de deixar a palavra de Deus ela conseguir transformar a tua história. Você não vai ter êxito em tudo isso, tá? Então Paulo está nos dizendo aqui e nos dando um ensino, uma estratégia que nós precisamos destruir as fortalezas, tá? Então a palavra grega para destruir significa pôr abaixo em demolição, demolir, tá? Destruir, demolir totalmente, tá bom? Demolir é palavra destruição, tá? Não pode sobrar, não pode deixar de pé, não pode ficar num muro, uma parede, nada. Tem que cair totalmente abaixo, tá? E aí nós vamos mergulhar nisso nessa noite, o que são essas fortalezas, aonde elas nos atacam, aonde elas nos influenciam e como elas roubam até uma plena vida de oração com Deus, uma plena vida de intimidade com Deus, aonde que ela rouba tudo isso de nossas vidas, tá? Então aqui o texto, vou ler os 2 versículos que eu citei, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, nos diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todo sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, tá? Então ele dá-nos uma instrução e cita as fortalezas espirituais. Fortalezas espirituais
ela é uma das maneiras que o diabo ataca a igreja, tá? Vou citar aqui 3 maneiras mais simples assim de que o diabo ataca a igreja, tá? Primeiro, através do pecado. E quando eu falo pecado aqui, a gente está falando sobre pecado, iniquidade, transgressão, até abominação, são características, né? São ramificações aí de pecado, vamos dizer assim. Então ele ataca através dessas armas aí. Só que isso é visível, você sabe que está sendo atacado, você sabe que você está tendo tentado, né? Você sabe que o diabo tem se levantado, você sabe que você está sendo atacado. A outra área, que aí é uma questão mais, vamos dizer assim, mais na questão emocional, que seria a acusação, né? O livro de Apocalipse nos diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Pela palavra do testemunho, não amaram suas vidas, a sua própria vida até a morte. Então eles o venceram. Venceram quem? Ele diz quem eles venceram. Eles venceram o acusador dos irmãos, que o acusavam de dia e de noite. Então aqui tem um segredo profético sobre oração, para que você guarde no teu coração também, que oração de manhã e oração fim de tarde ou à noite tem um simbolismo ligado a esse princípio também da acusação. Então quando começa o teu dia, o diabo bate diante de Deus para te acusar, com as suas falhas, com as suas negligências, com as suas ausências, e à noite também ele vai te acusar. Então esse é um outro tipo de ataque que o diabo faz contra as nossas vidas, tá? Então ele ataca através dos pecados, das transgressões, de iniquidade. Eu não vou entrar nessa aula sobre isso, posso uma outra aula falar. Até abominações, fala sobre essas 4 situações. A segunda maneira de ele atacar a tua vida vai ser a acusação. Ele é o acusador dos irmãos. Ele vai acusar ele vai atacar vai te deixar instável emocionalmente, para que você, pela fé, pela graça e pela misericórdia, não se aproprie das promessas de Deus e não seja um instrumento de Deus em oração, tá? Então ele vai te atacar com a acusação. Então você também tem que saber lidar com isso através das orações, né? Nós vemos diversos exemplos na Bíblia de homens que estavam sendo acusados por Satanás, mas a sua vida na terra, através das suas orações, de sua adoração e sua intercessão, mudaram o cenário, tá? Então assim, a acusação é algo que você sabe, você está sendo acusado por causa de algo que você possa ter feito ou deixado de fazer, né? O pecado você também sabe, você sabe o que está acontecendo, sabe das tentações, sabe até das bobeiras que você possa ter cometido e assim por diante. Agora, quando nós falamos de fortalezas espirituais, que é a aula de hoje, que é o tema que nós vamos falar hoje, a fortaleza espiritual é um ataque que o inferno faz na tua vida de uma maneira oculta. Você não consegue facilmente identificar esse ataque. Então, por isso que Paulo está dizendo para a igreja na carta aos 2 Coríntios, ele está dizendo: olha, já expliquei para vocês sobre pecado, já expliquei para vocês sobre acusação, onde está o acusador dos irmãos, onde está a morte, a tua vitória. Não foi só nesse texto que ele escreveu isso, sobre a vitória da morte, né? Mas estou citando aqui, mas agora ele está falando de um tema que são as fortalezas espirituais, e as fortalezas espirituais, elas são dificilmente de ser identificadas, elas são bastante ocultas, tá? Eu já ensinei muito sobre isso, mas eu gosto de falar que as fortalezas espirituais, elas são um tipo de ataque que o inferno faz como uma mina terrestre, uma bomba uma mina que é enterrada e você não vê, mas a hora que ela encosta, alguém encosta, você encosta ou alguém encosta nessa mina, ela vai estourar. E quando ela estoura, você se toma de surpresa e você vai falar assim: mas como que aconteceu isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso com a minha vida? E aí você, sem saber como o diabo age, e aqui é o grande erro de muitos que caem no meio da batalha espiritual e oração e intercessão, porque não compreende a maneira do inferno agir, e uma delas são as fortalezas espirituais. Então aqui já fica uma boa introdução para você meditar, para você trabalhar isso no teu coração, que existem sim situações que vêm contra as nossas vidas através de Satanás, através de pecado, iniquidade, transgressão, abominação,
Vem também as acusações, que elas vão querer atacar a tua vida emocional, vai te deixar instável, vai te deixar com a baixa estima, né? Você vai ser atacado muito fortemente nas emoções, você não vai crer muito nas promessas de Deus, tem dia que você crê, tem dia que você vai ser abatido por causa das acusações. As acusações vão trabalhar no seu emocional, tá? Agora, as fortalezas espirituais, a fortaleza espiritual é a arma secreta de Satanás. É a arma secreta do inferno, tá? Então essa é uma arma secreta que quanto mais ficar escondida essa maneira de agir de Satanás, para ele melhor. Ótimo, para ele está ótimo, tá? Então Paulo desmascara aqui para a igreja de Corinto a maneira como o diabo trabalhava, e ele começa dizendo no versículo 4, nossas armas não são carnais, as armas da nossa guerra, ele está falando de uma guerra espiritual, e ele está dizendo, mas são poderosas em Deus. Como que elas são poderosas em Deus? Oração, né? Através da oração você vai liberar, vai usar essas armas espirituais para o quê? Para destruir as fortalezas, tá? Fortaleza, destruir aqui é demolição, não vai mais ter função. Não adianta negociar com uma fortaleza. Aqui Paulo está explicando, e é um ensino muito forte que ele nos traz nesse texto de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que ele diz a importância de destruir a fortaleza, tá? Então tá aí, fortaleza espiritual, vamos entrar nesse vamos entrar nesse tema aí. Com certeza é um tema que nós temos que gastar bastante tempo nele, tá? Eu tenho certeza que hoje eu não vou conseguir falar tudo sobre as fortalezas espirituais, provavelmente nós vamos fazer a próxima aula também sobre isso, mas eu primeiro preciso mostrar o que é uma fortaleza, para que você saiba com o que você está lutando, para você identificar também na tua vida e na vida de outras pessoas, e para que você possa orar por outras pessoas também, para que as fortalezas espirituais dessas pessoas caiam por terra, tá? Então, essas fortalezas espirituais, ela precisa ser derrubada na tua vida primeiro, é óbvio, precisa ser derrubada nas pessoas que são próximas a você e que são alvo de tua oração. Então, agora você não vai só orar para Deus abençoar, para Deus tocar aquela pessoa. Você vai ver quando aquela pessoa tem alguma instabilidade espiritual, ou não se achega a Deus, ou não tem intimidade com Deus, ou por mais que ela escute a palavra, parece que nada muda a vida dessa pessoa, ela é uma grande candidata a ter diversas fortalezas espirituais na vida dela, e aí você, com a tua oração, você consegue, através de oração, destruir, tá? Que esse é o papel, destruir as fortalezas espirituais, tá bom? Então vamos pro ataque, vamos mergulhar, vamos aprofundar. Vamos que vamos, família. Hoje é uma aula importantíssima, como eu disse aqui, de todas as aulas que eu dei, das 3 mais importantes, essa aula está numa delas, tá bom? Então as fortalezas espirituais, elas vão fazer muita diferença na tua vida. Então vamos mergulhar, vamos entender primeiramente, vamos separar por etapas. Primeiramente vamos separar o que é uma fortaleza espiritual, tá? Primeiramente eu tenho que entender que uma fortaleza espiritual, aonde ela se encontra, onde ela está, onde ela está permanecendo, onde que ela fica, onde que ela está instaurada, como Paulo fala, que ela está em algum lugar e precisa ser destruída, né? Então ela não está num prédio, ela não está numa instituição, ela não está num ambiente. Opa, chegou alguém aqui. Chegou outro aqui. Opa, Levizinho, manda oi pra galera. Oi. Isso, faz um café pro pai lá. Faz. Então, a fortaleza espiritual, primeiramente eu tenho que entender que a fortaleza espiritual, vamos identificar, vamos desmascarar ela se localiza na nossa mente, tá? Nos nossos pensamentos, tá? Ela por ser uma fortaleza, ela não começou ontem, tá? E nem hoje você ficou com uma fortaleza. A fortaleza, ela vai sendo construída na tua mente, numa maneira de pensar, que, como a palavra já diz, é uma fortaleza. Então, por que é uma fortaleza? Por que Paulo até cita isso e a Bíblia nos fala sobre isso? Porque essa fortaleza está fechada e protegendo alguma coisa importante de alguém. Então vamos lá, se nós temos que lutar contra essa fortaleza, então tem alguém que está guardando algo
dentro dos nossos pensamentos, uma maneira de pensar, uma maneira a Bíblia nos diz ali, guerreando contra o sofisma. Sofismas é logismo no grego, logismo é lógica, a maneira de pensar, de lógica. Então, nós vemos que o inferno produziu fortaleza na tua alma, antes de você estar em Cristo, desde que você é pequenininho, desde o seu nascimento. Ele vai trabalhando em você para colocar fortaleza na tua alma. Por mais que você se converta, essa fortaleza ainda está ali, ela precisa ser derrubada. Se ela não for derrubada, você vai perceber que situações, medos e angústias que você tinha antes de se converter a Cristo, você tem esses mesmos sentimentos, eles permanecem contigo. Parece que você converteu a Cristo, lógico, foi liberto, foi transformado, vivenciou grande experiência com Deus, mas as fortalezas que você vai identificá-las aí na tua vida, que existiam no teu passado, parece que elas estão ali presentes ainda, né? Então, opa, tá chegando ali, ó, o Levi fazendo um café, a pastora dando tchau para vocês aí com sua super jaqueta, que aqui tá frio em Floripa. E é isso aí. Então, família, está na mente. Então aqui existe um grande problema na igreja de não entender. Você sabe que eu só obedeço, então o pessoal pediu uma caneca grande. Meu Deus, hoje é aquela lá da live tripla, ó. Então, diz que... Ó, a cara some, ó. Diz que a live das Fortalezas merece Uau, esse café. Ó, isso aqui é para ir para batalha mesmo. Eu só obedeço, né? Então, família, a primeira coisa que temos que entender está na mente, e é uma fortaleza. Então ela está protegida. A fortaleza ela era feita num lugar para proteger que ninguém entrasse ali, que ninguém entrasse naquele lugar para proteger algo, para proteger alguma coisa. Então aqui, quando o Paulo está falando que nós precisamos derrubar essas fortalezas, o inferno, antes de você chegar em Cristo, mesmo antes de chegar em Cristo, e lógico depois também, ele vai construindo fortalezas na tua mente, maneiras de pensar, é mente, é pensamento, e aquilo lá, toda vez que a palavra de Deus tenta entrar naquela área específica da tua vida, ela bate e não consegue. Talvez outras áreas ela está conseguindo entrar, mas em alguma área específica, uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar, ela não está conseguindo entrar ali, tá? Então, Satanás faz de um jeito para que, mesmo que você se converta, você pode se converter, ter salvação eterna, ter experiências com Deus, você vai num culto, sente a presença, sente a glória de Deus, mas quando você sai dali, no seu dia a dia, no próximo dia, tua mente, por mais que você escute uma palavra, dê glória a Deus, dê aleluia, sapateie no fogo, creia, tome posse, eu creio, vai mudar minha história, no outro dia, você vai ver que aquela fortaleza vai te dizer não, aqui não vai entrar essa verdade não. Por isso que a Bíblia chama de fortaleza, porque ela está impedindo, ela vai tentar impedir que agora a mente e os pensamentos de Deus entre dentro de você. Então muitos de nós achamos que muitas coisas não acontecem, que Deus não te escuta, que Deus não... E tudo isso, na verdade, são fortalezas que vêm antigo lá de trás, que você tem dessa concepção, né? Então, por exemplo, quando você não era da igreja, vou dar um exemplo para vocês. Quando você não era da igreja, eu acredito que todos nós já ouvimos alguma vez. Ih, virou crente, principalmente uns 20, 30 anos atrás. Ih, virou crente, que é isso, não sei o quê, vai dar dinheiro para pastor. Porque isso virou até um jargão popular para aquele que se convertia. Ih, vai dar o dinheiro para o pastor, não sei o que. Claro, beleza. Então, nós tínhamos isso. Isso é uma fortaleza, uma maneira de pensar que está ali impregnada dentro de você. Quando você se converte, você, glória a Deus, sou de Cristo, você entende sobre a importância de dizimar, de ofertar, mas hoje eu falo com toda a propriedade, quem mesmo participa e tem esse entendimento mesmo é 20% da igreja que realmente participa. Um ou outro ajuda de vez em quando, dá uma ajudinha e tal, mas por quê? Porque sem perceber, ela tem uma fortaleza nessa área e o diabo vai trabalhar através dessa maneira de pensar depois que você se converteu. Então olha que coisa séria. Olha, imagina só isso na vida de um líder. Imagina isso na vida de um homem de Deus que Deus quer levantar. Essas fortalezas, como elas vão roubando ele, vão roubando a força dele. E aí a verdade não consegue entrar na vida dessa pessoa. Então fortaleza, a primeira coisa que você precisa saber, ela está na mente. São pensamentos, são maneiras de pensar que estão altamente protegidas por um sistema de proteção que o diabo mesmo fez para que você
deixe essa fortaleza te blinde de você ter uma nova verdade na tua vida, de você ter alguma coisa na tua vida. Então, salvação é uma coisa, está salvo, você conhece a Cristo, tem experiência com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Mas vocês lembram de Saul, primeiro rei de Israel? Vocês lembram dele? Então, ele teve experiência com o Espírito Santo, ele teve experiência com Deus, ele teve a palavra de Deus, Deus levantou ele, Deus tocou ele, mas quando entrou em áreas de fortalezas espirituais que estavam nele, complicou. A Bíblia diz que ele era o menor, a casa dele era a menor da tribo de Israel, da menor tribo. Então a casa dele era, de todas que tinham, era a pior, de pobreza, de recursos. Então quando ele cresce e Deus levanta ele como rei, ele tem experiência com o Espírito Santo, aparece um menino na vida dele chamado Davi. E quando eles vão para a guerra, as mulheres começam a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10 mil, Davi matou 10 vezes mais. E elas começam a cantar na rua isso. Então aquela pessoa que já sofria pela escassez, já sofria pela rejeição, já sofria por condições que ela nasceu naquela situação, quando foi tocada naquela fortaleza dele, ela foi ativada. Então quando ela foi tocada e foi ativada, nós vemos que ele começa a perseguir de uma maneira até sanguinária a vida de Davi. Por quê? Porque ele não aceitava viver aquilo que ele já tinha vivido, porque foi estabelecido na vida dele uma fortaleza espiritual, tá bom? Então ela se localiza na mente. Então você nem sabe que está aí, tá? O teu comportamento você nem desconfia que é por causa, muitas vezes, de fortalezas espirituais que estão na tua alma. Posso dar um exemplo para vocês? Que vocês, para ir montando esse quebra-cabeça aí, por exemplo, quando nós vemos Jesus falar da igreja ali de Laodiceia, ele fala algo muito interessante para eles, né? Vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que estão bem? Você acha que está tudo certo, né? E Jesus falando para eles, vamos ler isso aqui? Apocalipse 3 nos diz assim, ó, Apocalipse 3, vamos lá rapidinho, 3, vamos ver aqui, 14, vamos lá, tá? Conheça as tuas obras, né? Ele vai falando, tal, né? Ele diz assim, ó, assim porque não é nem frio nem quente, é morno. Então quem tem influência de fortalezas espirituais é uma pessoa considerada na Bíblia morno, tá? Porque ela não consegue nem crer profundamente naquilo que Cristo tem falado para ela, e às vezes ela fica oscilando nisso, em crer e não crer, em crer e não crer, é morno. Então ele diz assim, porque você diz com a tua boca, estou rico, né? E não preciso, e Jesus diz assim, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, né? E eu repreendo e disciplino a todos que amo. E ele diz o que? Jesus diz o que? Que eles eram cegos, né? Estavam nus, né? E eram pobres. Então, na perspectiva deles, está tudo bem, está tudo ótimo, tal, né? Olha lá, ele diz assim, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e vocês nem sabem que vocês são infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, o que ele está querendo dizer? Olha a fortaleza espiritual que está na alma, dentro dos pensamentos de vocês nem conseguem enxergar a verdadeira condição de vocês. Então Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia, que se assemelha muito com a nossa geração também. Então nós temos que entender que a fortaleza espiritual faz você enxergar algo que não existe, faz você olhar por filtros que não existe. Então aí o diabo usa isso e de uma maneira oculta, escondida, para que você nem identifique esse tipo de situação na sua vida. Então nós vemos aí nos exemplos bíblicos que ela primeiro se situa na mente, tá? Vamos lá. Então assim, se eu pudesse dar uma classificação, se pudesse resumir um significado para a fortaleza espiritual, fortaleza espiritual é algo que nos leva a aceitar como algo imutável, né? Que não tem como mudar. Tá? Não tem como mudar essa situação, é algo imutável. Então, como isso se manifesta? Ausência de oração, ausência de consagração, ausência de busca a Deus, ausência de fervor,
porque acho que essa situação, Deus sabe de tudo, acho que não tem como mudar. Então, isso é uma fortaleza espiritual, tá? Porque tudo é possível ao que crê. Eu já escutei isso, você já escutou isso, mas uma coisa é isso entrar dentro de você e fazer parte de você, outra coisa é você só saber e ficar batendo na porta dessa fortaleza aí sem conseguir entrar, tá? Então, uma fortaleza é algo que nos leva a aceitar. A gente aceita como algo que não tem como mudar. É isso, e fazer o quê? Mas é totalmente contrário àquilo que Deus diz em tua palavra, tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender, se localiza na mente. Segunda coisa, há uma fortaleza espiritual, para você ver como que o diabo trabalha com ela, e muitas vezes ela é difícil de ser identificada, é que ela muitas vezes aparenta bons pensamentos, tá? Então, todo ponto de vista, o meu ponto de vista, eu acho que, e é contrário à Bíblia. Não importa se é ponto de vista, muitas vezes são coisas boas, tá? Então, por exemplo, vocês lembram Pedro estava falando algo bom. Por exemplo, Pedro estava falando algo bom no aspecto de Cristo. Você não vai para a cruz. A gente ama tanto que eu não vou deixar você ir para a cruz. É algo maravilhoso, tá? Então, uma fortaleza espiritual é uma mentira disfarçada de verdade. Uma fortaleza espiritual é uma mentira que aparenta ser verdade, tá? Ela tem cara de verdade, ela aparenta ser verdade. Então Pedro diz, não vamos deixar, nós te amamos tanto. Eu amo a Cristo, você ama a Cristo também, nós amamos a Cristo. Nós amamos a Ele, e Pedro também amava a Cristo, e por causa desse pensamento, que na verdade era uma fortaleza espiritual, deixa eu explicar por que era uma fortaleza espiritual, porque Pedro tinha medo de ficar sozinho como um dia ele já foi. E Pedro tem características bíblicas e das suas atitudes que ele era uma pessoa que tinha processos de solidão, e muitas vezes ausências até de paternidade são visíveis na vida de Pedro, tá? Então nós vemos ali que Pedro tinha medo de ficar sozinho. Por causa dessa fortaleza na mente dele, por mais que fosse uma boa atitude, não, você não vai para a cruz, nós não vamos te deixar ir para a cruz, né? Então Jesus o repreende e diz, arreda-te, Satanás, porque cogita não das coisas de Deus, cogita das coisas do homem. E ele diz o que? Arreda-te, Satanás. Ou seja, quem estava coordenando aqueles pensamentos? Satanás, tá bom? E isso é uma fortaleza espiritual, tá? Isso é uma fortaleza espiritual. Enquanto Cristo, nós não entendermos e escutarmos o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é necessário demolir as fortalezas, nós vamos ficar dominados por muitas vezes pensamentos até bons, né? Uma vez Paulo queria pregar o evangelho numa determinada região, onde ele estava indo pregar ali o evangelho. Então ele estava indo pregar, o Espírito Santo diz para ele expressamente, não vai. Paulo estava indo pregar o evangelho, mas o Espírito Santo disse não. Então, é um bom pensamento você pregar o evangelho, levar salvação para as pessoas? É. Se a fortaleza espiritual não está derrubada na vida de Paulo, ele ia desconsiderar essa voz do Espírito Santo. Ele não conseguiria discernir com tanta clareza a voz do Espírito Santo e iria por essa fortaleza que está na sua mente. Não, eu vou de qualquer jeito, porque eu vou pregar o evangelho. Você acha que Deus não quer que eu pregue o evangelho? Né? Então, muitas vezes, a fortaleza espiritual ela se manifesta com bons pensamentos, com boas atitudes, tá? Então, aparentemente é algo maravilhoso, aparentemente é algo fora do comum. Mas aí vem Cristo na igreja de Laodiceia e diz, vocês estão cegos, surdos, vocês estão cegos, né? Cegos, mudos e são pobres. Então, né? Então é isso que o diabo faz. Ele quer que você acredite numa situação que está tudo bem ou que é algo que tem que se fazer e na verdade Deus não está nisso e nem quer que você faça. Então, se localiza na mente, tá? Ela se instala na maneira que você pensa. Ela pode se apresentar com bons pensamentos, então não é porque é algo bom que você tem que fazer. Você tem que entender o que Cristo está te dizendo, o que a palavra de Deus está te dizendo também, tá? Então esses bons pensamentos, muitas vezes são pensamentos excelentes de pontos de vista. Não, mas se você for ver bem, entender o ponto de vista, então, né? Então, se você for ver bem, o meu ponto de vista é isso, tal. E às vezes é algo maravilhoso, mas é contrário a Deus. E na verdade, essa explanação é por causa de uma fortaleza espiritual, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não, quando acontece divisões,
seja familiares, seja divisões até dentro de igrejas, né? Que acontece bastante, tem muitas igrejas que são divisões de outras igrejas, e diz, não, mas você não sabe o que eu passava, você não sabe o que era ali, então, não, eu tomei essa atitude, mas aí, a atitude que é tomada é totalmente contrário ao que a Bíblia diz no aspecto de respeito e de respeito hierárquico, né? E honra. Então, sim, tome essa decisão, se for isso, só se Deus te conduzir, você vai ver que vai ser de uma maneira maravilhosa. Então, às vezes são bons pensamentos, mas muitas vezes totalmente saiu dessa fortaleza espiritual. Então Paulo, quando está explicando isso, ele está nos dizendo, precisa derrubar a fortaleza, porque a fortaleza está guardando um sistema de pensamento lá dentro que a palavra de Deus não está conseguindo entrar, não está conseguindo mudar. Então é bem importante isso. Outra característica, eu já falei duas, terceira característica que a gente vai conseguindo identificar uma fortaleza espiritual é que ela se instala geralmente num ponto forte teu, tá? É um ponto forte teu. Por quê? Porque geralmente o ponto fraco teu, você sempre está de olho, sempre está orando, sempre está se esquivando, sempre de alguma maneira está ali buscando a Deus para te ajudar naquele ponto fraco. Mas se você vê bem na Bíblia, o ponto forte, todos os homens caíram no seu ponto forte, tá? Caíram por quê? Porque tinham algumas fortalezas espirituais e caíram nesse ponto forte aí, tá? Então, uma fortaleza mesmo física, e esse termo usado por Paulo é um termo militar de algo que fica no alto para proteger alguma coisa e se defender, geralmente era instalado nos montes ou regiões fortes, chamadas regiões fortes, para proteção de alguma coisa, de um povo, de um rei, de alguma coisa, e era sempre instalado num ponto forte. Então o diabo, ele vai se instalar num ponto forte da tua vida também. Então, por exemplo, se você tem um ponto forte, por exemplo, no ensino, você é um mestre, aí você ensina bem, aí você tem que vigiar 500%, porque é aí que o diabo vai construir uma fortaleza sem você perceber, que é o teu ponto forte, e ali você relaxa um pouco, é teu ponto forte, e aí ele vai construir uma fortaleza espiritual, e é aí que muitos homens de Deus, que são mega usados por Deus, por exemplo, como mestres em nossa geração, que dá uma hora para outra, dá uma doideira na cabeça dos caras, que eles começam a ser conduzidos por esses tipos de fortalezas e começam não só a ensinar, mas falar absurdos, até contrários visivelmente à palavra de Deus. Então, geralmente uma fortaleza espiritual vai se instalar num ponto forte teu, tá? Então, se o ponto forte teu é o evangelismo, se o ponto forte teu é alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso eu estou falando de casos reais, tá? Então muitas vezes um ponto forte seu é a misericórdia, é ajudar o próximo, levar um alimento, você se movimenta para levar recursos, você participa desse movimento social fortemente, porque você vê que isso é tua veia, né? Mas quando alguém te trai, ou quando alguém faz algo que te magoou bastante, ou quando alguém te chateou, você, além de não perdoar a pessoa, muitas vezes até muda de igreja. Então, se eu tenho o dom de misericórdia, por que eu estou agindo contrário a esse dom de misericórdia? Fortaleza espiritual se implantou no ponto forte dessa pessoa, tá? Conseguiu se implantar no ponto forte dessa pessoa. Então nós cuidamos dos pontos fracos que muitas vezes temos, com problemas emocionais, espirituais, a ausência de servir a Deus, e a gente vai cuidando disso com todo zelo, mas deixamos desprotegidos os nossos pontos fortes, porque achamos, não, isso aí eu tiro de letra, isso aí. E eu estou dizendo, tanto na questão ministerial, tanto na questão de igreja, como na questão pessoal tua, como Deus te criou, você tem coisas fortes, diferente dos outros e assim por diante, tá? Então você vai ver pessoas que têm o dom de adquirir recursos e semear na obra de Deus, e daqui a pouco, por causa das fortalezas espirituais, ela começa a manipular as pessoas por causa do recurso que ela dá na obra. Então ela começa a dar o dinheiro, e aí, então vou parar de dar porque eu não gostei do que você fez. Então nós vemos que ela já está trabalhando, ponto forte dela é o dom de adquirir riqueza, de ser uma pessoa generosa com as coisas de Deus, mas daqui a pouco ela está usando isso para... Então, fortaleza espiritual. Ela vai se instalar no seu ponto forte, ela vai se instalar num lugar que você nem imagina, tá? Então, por exemplo, teu ministério é de oração.
Então, isso aí eu tiro de letra. Você conhece sobre oração, eu oro mais que todo mundo, mas é aí que você tem que vigiar, porque é nesse ministério, nessa área aí, que nós vamos ver as fortalezas espirituais tentando ser instaladas aí. Já repito aqui, uma fortaleza espiritual não é colocada na tua vida, nos teus pensamentos de um dia para a noite, tá? Ela vai sendo uma construção, um dia ela inaugura, tá? Quando inaugura, ela vai ter um controle, um domínio. Deixa eu falar duas coisas aqui importantes para você já começar cada vez mais entender sobre fortaleza espiritual. A Bíblia fala sobre fortaleza espiritual, mas a Bíblia fala também sobre cativeiro. Cativeiro é uma prisão, né? E a prisão, o cativeiro, biblicamente, Jesus curou uma mulher que andava encurvada, diz, 18 anos essa mulher está em cativeiro. Então o cativeiro ele é um ambiente que você está totalmente dominado. Por mais que você queira, você está lá preso, você não tem como sair dali, está escravo. Então isso aconteceu com essa mulher que Jesus curou, é um cativeiro. Já a fortaleza, você está aparentemente livre, mas você está preso, né? Aparentemente você acha que você está livre, mas você está preso, tá? Então um cativo sabe que está preso. Uma pessoa que está dentro nessa fortaleza espiritual, essa maneira de pensar, ela acha que está livre, mas a Bíblia diz que está bem presa, mas ela não sabe disso, tá? Então cativeiro é uma coisa e fortaleza é outra coisa, tá? Só para você entender. Então ela vai se instalar num ponto forte, terceira característica, tá? Então ela, para você entender, ela está na mente. Ela muitas vezes se apresenta com bons pensamentos, né? Então o que a serpente falou para Eva? Não vai morrer não, só com uma mordidinha ali no fruto, não tem problema, não é bem isso. Você entendeu errado, não, até porque Deus gostaria que você se alimentasse ali, Ele criou tudo isso aí para vocês, aquilo lá, não, você deve ter entendido errado. Então nós vemos que era até um bom pensamento, só que completamente contrário. Então nós vemos ali a fortaleza e ela vai se instalar num ponto forte teu, tá? Então, por exemplo, se você tem você ama a família, você ama cuidar de crianças, você ama ter a família, você ama crescer num ambiente familiar saudável, então isso faz parte de você ama isso, então isso faz parte da tua vida, isso você gosta, isso você tira de letra. Cuidado que é aí que Satanás tenta colocar na fortaleza espiritual no teu ponto forte, tá? Então sempre vigie também, vigie os pontos fracos, mas vigie os pontos fortes. Analisa através, por exemplo, dessa aula, se tem algumas características que estão identificando ou evidenciando que você está em alguma fortaleza espiritual, tá? Então é isso aí, tá? A quarta característica de uma fortaleza espiritual, como ela se instala e onde ela está, né? Como eu tenho falado aqui, é que ela gera gerada muitas vezes por traumas. Tá? Então o trauma, ele vai edificar ali em cima desse trauma uma fortaleza espiritual, uma maneira de pensar, e ali você, por mais que esteja sendo alvo da palavra de Deus, quando essa palavra toca em você, ela bate numa muralha muito rígida, tá? O trauma faz isso conosco. Então as muralhas eram construídas com paredes grossas demais para que não tivesse e ninguém entrasse. Então, os traumas também, por mais que você tenha aparentemente superado os traumas, você não tem aquele sentimento mais, através de um acidente, de um assalto, ou de um abandono, outras coisas, aquilo já passou, aparentemente está tudo bem, mas o pensamento, tá? A maneira de pensar, ela fica nessa fortaleza aí, tá bom? Então, qualquer coisa que venha alterar esse trauma na tua vida, ele vai bater nessa fortaleza, porque ela já foi construída e guardada para que não tenha mudança nessa área na tua vida. E aí que é bem importante vocês entenderem que isso está falando de fé, tá? Porque a fortaleza espiritual, ela vai impedir, ela vai criar essas fortalezas para que você não viva por fé. Então olha que coisa séria, olha como que a estratégia, a Bíblia diz, né? Paulo já falou, que nós conhecemos a estratégia do diabo para que nós possamos saber como ele age. Então olha como ele age, quando você não era nem da igreja, ele já trabalhou na tua vida.
já sabendo, talvez você não sabia, mas ele já sabia que você tinha um propósito em Deus e que Deus tinha um propósito a cumprir. E se você se afirmar com Jesus, ele está lascado. Então, que lá atrás ele já foi construindo um tipo de fortaleza que muitas vezes foi construído desde pequenininho, por causa da tua família, uma maneira de condução, uma maneira de aprender as coisas. Então, ele lá atrás vinha trabalhando assim, mas glória a Deus por Jesus Cristo ter sido morto na cruz, porque por causa de ele ter sido morto na cruz, eu e você temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, tá? Para destruir fortalezas, então nós temos esse poder para manifestar a glória de Deus, tá? Então glória a Deus por isso, tá bom, família? Então é bem importante nós entendermos isso aqui, tá? Então, uma das maneiras, como eu já disse, já falei 4 características de fortaleza e vou falar bastante sobre isso, tá? Vou soltando aqui para você devagarzinho identificando. Então, vamos repetindo aqui. Ela se localiza na tua mente. Geralmente, ela se apresenta com bons pensamentos, tá? Porque, mas qual que é o problema de eu fazer assim? Não tem problema nenhum, Deus sabe, Deus entende. Então, às vezes está totalmente aprisionado com pensamentos de fortalezas espirituais. Então, quando na Bíblia Deus fala assim: Abraão, sacrifica o teu filho lá. Aí Abraão fala: sacrificar meu filho, Deus? Aí ele fala: tá bom, vou lá. Porque Abraão estava sendo transformado por Deus. Porque na cultura de Abraão, olha só o que vocês têm que entender aqui, era comum ter sacrifício até de crianças em Ur dos Caldeus. Depois você estuda sobre isso. E ele nasceu nesse ambiente. Quando Deus pede isso para ele, ele pode dizer assim: eu acho que Deus lá fazia isso, mas agora só está mudando a maneira. Então ele falou: acho que não tem problema, mas olha o que foi ativado, o que Deus estava trazendo à tona na vida dele. As fortalezas que ele aprendeu desde criança, e ele agora está entendendo que Deus não tem nada a ver com sacrifício humano, sacrifício de outra pessoa, muito pelo contrário. Deus entregou seu filho para dar a vida em nosso favor. Então, e aquilo ali era só um simbolismo de que Cristo queria fazer, que Isaac ele ia ser sacrificado como um símbolo do que Cristo foi, que Deus entregou seu filho que Abraão não teve que entregar. Então, Deus começou a trabalhar a mente de Abraão para que ele entendesse que não era daquele jeito que ele tinha que agir, mas do jeito que Deus revelava para ele. Então ele teve que derrubar as fortalezas espirituais que ele recebeu lá atrás, tá? Para que ele pudesse ser o pai da fé e ser um instrumento de Deus para cumprir os propósitos dele em nossas vidas, tá? Então você vê Deus pedindo coisas bem diferentes para os seus filhos, né? Bem complicadas na Bíblia. Você lê e fala: por que Deus pediu isso? Deus estava derrubando, ajudando os seus filhos a derrubar fortalezas espirituais. Então toda vez que Deus pede algo que você não entende, para 500 vezes e medita nisso, porque geralmente Deus está dando umas pancadas na tua fortaleza. Posso dar um exemplo para vocês aqui, para vocês irem meditando nisso? Quando o povo foi entrar na terra da promessa, a Bíblia diz que a primeira coisa que eles tiveram que enfrentar foram o quê? Fortalezas. A primeira fortaleza que eles tiveram que enfrentar foi Jericó, certo? Aí para derrubar a fortaleza de Jericó, ali tem um simbolismo absurdamente violento, tá? Quando Paulo falou das palavras ali em 2 Coríntios 10, ele usou termos que lá no livro de Josué foram usados também. Talvez na próxima aula eu falo sobre isso com vocês. E ali o que Deus estava fazendo? Deus estava derrubando a fortaleza física, derrubou também, mas Deus na verdade estava derrubando a fortaleza mental do povo, tá? Então ali Deus diz assim para eles: vamos derrubar. Aí ele diz: mas e agora? A Bíblia diz que quando Jericó viu o povo de Israel chegando, eles se fortificaram mais ainda, fecharam todas as portas, fizeram a fortaleza ficar bem fortificada e travada. É isso que o diabo faz quando Deus quer liberar algo poderoso na tua vida. Quando ele liberou uma palavra no culto, quando ele liberou uma palavra profética sobre a tua vida, quando Deus deu uma palavra poderosa, quando você lê um texto, quando você fez uma adoração e a presença veio, Deus falou contigo, ali você se posicionou para avançar rumo à promessa de Deus. Mas aí o que a Bíblia diz faz? Que os inimigos eles vão fortalecer, eles vão colocar mais proteção, vão fechar as portas, vão colocar soldados nas muralhas para proteger, para guardar, para que aquela fortaleza não seja tocada. É o cenário do que acontece com a tua mente
quando você se depara com as coisas de Deus, tá? É o cenário profético de quando você vai experimentar algo novo da parte de Deus. A Bíblia diz que eles se fortificam, fecham as portas, põem guardas nas muralhas para que você não derrube aquela fortaleza. E se você derrubar aquela fortaleza, lascou pro diabo, porque agora sai da frente que você vai atropelar Satanás, você vai atropelar os impossíveis na tua vida. Então, nós vemos eles parados ali, o povo fortificou as muralhas e aguardando. Aí Deus fala algo inusitado para eles. Diz assim: não falem nada, fiquem em silêncio. E não só fiquem em silêncio, mas deem voltas ao redor das muralhas. Olha que coisa louca. Mas Deus, como que nós vamos dar a volta? Nós temos que guerrear, temos que escalar, temos que derrubar. Primeiro vamos derrubar os guardas das muralhas, depois vamos... Deus, fica quieto, me escuta e só faz o que eu estou falando. Circula com a minha presença, com a glória, circula. Então olha só, quando nós achamos uma coisa muito louca que Deus nos pede, medita com carinho. Lógico, tudo aquilo que está respaldado pela palavra de Deus é óbvio, mas preste muita atenção, porque muitas vezes nessas atitudes que Deus nos pede, Deus está derrubando estruturas, fortalezas espirituais. Eu fui criado... Meu pai saiu de casa, eu era bem pequenininho. Minha mãe nos criou muito bem, glória a Deus pela criação que ela nos deu. E tudo que eu sou hoje é fruto do que ela fez por nós. Mas eu sempre me deparei com impossíveis, né? Com impossibilidades. A ausência de paternidade, deixa eu falar isso aqui para vocês. A ausência de paternidade, seja física, ou estava o pai lá, mas não era muito presente, tal, é uma pessoa muito apta para ter muitas fortalezas espirituais, tá bom? A ausência de paternidade, tá? Então, por isso que é importante você estar numa igreja, ter uma paternidade espiritual também, é muito importante isso. E ali eu sempre me deparei com essas impossíveis, principalmente na área dos recursos. A gente nunca passou fome, nunca teve necessidade, mas nós temos... sempre tinha essas guerras, aí fortalezas das mais diversas foram colocadas dentro da minha alma, nessa área também, mas principalmente nessa área. Até que um dia eu estava tendo experiências com Deus, eu estava ministrando muito as pessoas sobre fortaleza espiritual e aprendendo sobre isso. Até que um dia eu estava num culto e Deus falou: tira o seu tênis e deixa no altar. Aí a fortaleza espiritual, porque eu quero mudar a tua história. Aí a fortaleza espiritual já começa a falar assim: mas que loucura, como que eu vou embora a pé? Eu vou embora a pé, as pessoas vão achar o quê? Nem achar que eu... achar ruim, mas vão achar que eu estou querendo me exibir. Que história que é essa? Aí eu falei: meu Deus do céu, vou obedecer, né? Aí tirei, era um tênis que eu tinha lá novo, tirei, pus no altar, fui embora descalço. Indo embora, ainda o pessoal quis parar para comer num lugar, e eu, vamos comer, tô com carona, vamos embora. Aí fui comer, e entrei descalço no restaurante, assim por diante, tá? Só que passou um período, passou um tempo, mas pouco tempo, e Deus me deu uma oportunidade, me deu uma graça de eu ter uma empresa de sapato, de fazer sandálias, e na época vendia bastante tipo de sandália que a gente fazia, e abriu, e eu comecei a vender, e comecei a vender, e começou a abrir portas no comércio, começou a abrir, eu comecei a vender. Pra vocês terem ideia, eu vendi tanto que eu não consegui dar conta, contratei pessoas, foi uma confusão, foi uma loucura do nada. Por quê? Porque Deus queria derrubar o quê? A oferta, não, mas o ato de você ir contra aquilo que está no teu pensamento, aquela fortaleza, ela cai de uma forma que agora você não só escuta que Deus pode fazer na vida dos outros, mas você começa a viver na tua própria vida. Você começa a viver a tua própria história, coisas poderosas da parte de Deus. Poderia dar 500 mil exemplos para vocês aqui, tá? Então, não esqueça isso, uma fortaleza espiritual é uma mentira disfarçada de verdade, ela parece ser verdade, ela parece ser muito verdade, tá? É uma arma de defesa do inimigo, que ele quer guardar uma coisa muito importante para ele. Então, o que ele quer guardar que é tão importante no teu pensamento? Será que ele quer guardar que você... não, você não vai conseguir. Não, os outros tudo bem, mas você não, porque você... Imagina, Deus tem um plano diferente. Não. Então, ele quer guardar alguma coisa que é muito importante para ele,
para controlar a tua vida. Através daquilo, enquanto estiver na mão dele, aquele pensamento, aquela maneira de pensar, ele consegue controlar a tua história, ele consegue controlar a tua vida. Então é uma fortaleza espiritual. Então ele está guardando algo. Então olha só, é uma arma de defesa do inimigo. É como se ele tivesse, é como se numa guerra o inimigo conseguisse infiltrar dentro do lugar mais importante daquela outra nação um inimigo, e na hora certa é só acionar para pôr abaixo aquela exército inimigo, né? Então ele não quer, é uma fortaleza, não é uma casinha, não é um casebre, é uma fortaleza onde ele guarda algo que é muito importante para ele. O que é muito importante para ele? Talvez um trauma que você vivenciou, ele está guardando aquilo para que você não seja curado daquilo. Talvez uma maneira de pensar por causa de livros e lógicas que se adquiriu em toda a vida, que é contrária à palavra de Deus, ele está guardando aquilo. Então você tem linguajar de Deus, você fala de Deus, você vive as coisas de Deus, mas no dia a dia dá para se ver claramente que essa fortaleza está muito ativa na tua vida, tá? Então quem é esse que Satanás está impedindo de entrar? Deus, sua palavra, sua verdade, o propósito e o destino profético que ele tem na tua história. Então uma fortaleza espiritual é algo muito sério, algo escondido que o diabo trabalha em nossas vidas, em nossa história, tá? Se localiza na mente, muitas vezes com bons pensamentos. Ele geralmente ele consegue ter mais força nos nossos pontos fortes, porque são lugares de pouca vigilância. Traumas permitem com que essas fortalezas sejam instauradas em cima desses traumas, seja emocionais, traumas familiares, traumas financeiros, traumas espirituais, de igreja. Então assim, se você teve um problema dentro da igreja e saiu de uma igreja por causa de um problema, por mais que você já se sinta bem hoje, talvez esteja em outra igreja, até está tudo bem hoje em dia, mas no que se refere a se aprofundar em servir a Deus e ter comunhão, em relacionamento com Deus, isso está bem distante daquilo que Deus tem para a tua vida, tá? Por quê? Porque o diabo conseguiu construir no teu trauma uma fortaleza espiritual, ele conseguiu formar uma fortaleza. Então você vai na igreja, você gosta da igreja, mas já se relacionar com o teu ministério, com pessoas, com líderes, e ter um envolvimento mais profundo, não, isso não. Mas sem perceber. Mas por causa que o diabo conseguiu no teu trauma construir uma fortaleza e você já não se envolve. Acompanho diversas pessoas que vieram de outros ministérios, de outras igrejas, e eles são altamente machucados, e essa machucadura, esse trauma vai conduzindo o futuro deles. E muitas vezes essa nova igreja, essa nova comunhão não tem nada a ver com o que aconteceu na antiga igreja, mas nós vemos que eles carregam isso se chama fortaleza espiritual, tá bom? E o que a Bíblia diz, livro de Tiago diz sobre ânimo dobre ou inconstância espiritual. Não espere receber algo do Senhor quem tem o ânimo dobre, diz a palavra de Deus. O que é o ânimo dobre? É a revelação ou a palavra explicando a fortaleza espiritual também. Ânimo dobre é assim: você crê em Deus, crê na palavra dele, crê que Jesus morreu, crê nas promessas, você crê em tudo aquilo. Só que também por causa da fortaleza espiritual, no outro dia você também está desanimado, está abatido, está angustiado, está sem esperança, aí cai naquela inconstância, tá? Aí a Bíblia diz: ô homem constante em todos os seus caminhos. Por que a inconstância acontece? Porque num momento você crê, no outro momento você está abatido. Acontece de um dia ou outro você está mais abatido por uma situação que acontece ou outra, mas quando a gente vê passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós vemos que essa, na verdade, isso é um grande, acompanha demais essa pessoa. É o ânimo dobre, tá? É a inconstância espiritual, tá bom? Família, eu vou baixar aqui, vou sair aqui, vou derrubar aqui a live, já volto. Só pra gente finalizar, volta aí todo mundo, vamos bater um papo sobre isso, que isso aqui vai fazer a mudança na tua história, tá? Você não vai ouvir em qualquer lugar essa palavra não, porque, como eu disse aqui, é um tema onde o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha acesso e nem escute, tá? Mas se você entender, se você orar, com ar, Paulo tá falando que a gente precisa derrubar. Quem precisa derrubar? Eu e você. Precisamos derrubar essa fortaleza, demolição, tá? É demolir, e nós precisamos aprender como fazer isso
de uma maneira poderosa, tá bom? Eu vou derrubar aqui e já volto rapidinho pra gente dar um tchau pra vocês e encerrar a live aqui, tá bom? Glória a Deus, vamos que vamos. É isso aí, família. Se aproprie dessa palavra que ela é forte pra tua vida e pra tua história. Glória a Deus.